Foi, obrigado. Então vamos lá, gente. Bom dia, tecido conjuntivo. Os tecidos conjuntivos de conjunto, né? Os tecidos conjuntivos, para você ter uma ideia aqui, ó, eu vou fazer um início diferente. Eu vou diferente de hoje, né? Então é aqui, ó, tecido conjuntivo. Você pegar aqui, ó, vestibulares 2020, caiu o tecido conjuntivo aqui na faculdade, né, da Paraíba, tal, sobre fibroblasto, tal, heparina. Caiu tecido conjuntivo em 2020 aqui na UEM, Paraná, olha lá, ó. Aquela questão, né, ó, tecido adiposo, epiderme, vegetal, tudo bem que é vegetal ali, né? Caiu o tecido conjuntivo aqui, Pernambuco, né? Caiu o tecido conjuntivo 2019, Goiás, PUC Goiás, caiu o tecido conjuntivo 2019, Estadual do Ceará, caiu o tecido conjuntivo, o EPG Paraná, olha lá, ó, aula 2019, o EPG, né? O EPG é o EPG. Osteoporose caiu na Paraíba de novo, né, tal. Federal do Rio Grande do Sul caiu o tecido conjuntivo, 2019, tá vendo? Ó, e assim vai, tá? Pro, Oi. eu não sei se era para estar compartilhando tela, mas não tá. Ah, tá, não tava, é verdade, desculpa. Mas você pegou, né? Eu tava te falando que caiu aí, tá? Beleza? Eu tava mostrando as questõezinhas que já caíram. Então, tecido conjuntivo, vamos lá. O tecido conjuntivo, galera, ele tem diversas funções, porque são vários tipos de tecido, né? Então, sustentação, conexão, né, preenchimento, transporte, nutrição, defesa e reparação. Tudo isso. O tecido conjuntivo, então, ele tem diversas funções aí. Tá. Característica do tecido conjuntivo. Todos eles. Eles vão apresentar aqui abundante material intersticial, ou seja, aquela substância entre as células, diferente do tecido epitelial, gente. O tecido epitelial, ele é um tecido que as células são muito juntas, justapostas, né? Pouca matriz extracelular. Aqui não. Aqui você tem muita matriz extracelular. Ok? Fibras proteicas, células afastadas, ó, epitelial, as células são bem juntinhas. E a presença de nervos e vasos sanguíneos, exceto o tecido cartilaginoso, que é avascular. Ok? Cartilaginoso. Então, aqui, cartilagem no narizinho, na orelha, né, nas vértebras e tal. Se fala assim, a orelha ela não tem nervo nem sangue, como é que dói quando eu furei aqui, né, tal? Porque você tem tecidos que revestem ele, né? Você tem terminações nervosas, mas a cartilagem propriamente dita, não. Ok? E a mesoderme vai originar os tecidos conjuntivos aí. Bom, o que tem na matriz intersticial ou a matriz extracelular? A matriz intersticial, o que acontece? Nela tem substância fundamental amorfa e as fibras proteicas que são produzidas pelos fibroblastos, tá? Pelos fibroblastos. Então, nesses líquidos que preenchem esse tecido, eu vou encontrar água, sais, glicoproteínas, eu vou encontrar o colágeno, elastina e reticulina. Então, as fibras proteicas da matriz intersticial é colágeno, elastina e reticulina. O colágeno, ele é muito famoso aí na dermatologia e na estética, né? Certo? Na pele, né? Então, o que acontece? O sol, os raios ultravioleta provocam fotoenvelhecimento. Então, tomar sol demais, sem proteção, pode acelerar o processo de envelhecimento. Colágeno eu vou achar em ossos cartilagens, elastina na derme, reticulina nas meninges. Vamos classificar esses tecidos? Vamos. Então, o que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos falar do tecido adiposo, nós vamos falar do sangue, nós já falamos, né, lá na próxima aula de circulação, tecido conjuntivo fibroso, frouxo, tecido ósseo e tecido cartilaginoso. Então, aqui você tem uma imagem que retrata toda a estrutura de uma articulação do joelho, tá? Então, você está vendo todos os tecidos aqui. Quando você vai ao açougue e compra carne, né, você vê lá aquelas membranas, né, da carne e tal, aquelas pelancas que eles falam, né, aquilo ali também é tecido conjuntivo. Classificação.
O tecido conjuntivo, TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em frouxo, que também pode ser chamado aureolar, e ele pode ser dividido em denso, que tem dois tipos, o modelado e o não modelado. O modelado é o famoso tendinoso e o não modelado é o fibroso, tá? Eu estou apresentando quais são. Depois nós vamos verificar um a um suas características e localização e funcionabilidade. Tecidos conjuntivos de propriedades especiais, o adiposo, né? Que muita gente luta para não acumulá-lo. Tecido hematopoético, mieloide e linfóide, que é o tecido, né, ligado ao sangue, né, linfa e tudo mais. Tecido de sustentação, ou famoso consistência rígida, que é o cartilaginoso e o ósseo. Tá? Então, esses são os tecidos. Esses são os tecidos conjuntivos. Tá? Então, o propriamente dito, sanguíneo, linfático, cartilaginoso e ósseo. Lembrando que essa parte aqui do sanguíneo e linfático nós já estudamos. Para conhecer o sistema, para a gente estudar tecido conjuntivo, o que é importante? É importante identificar o quê? É importante a gente estar identificando os tipos de células. Então, a célula mestra, né, a célula principal do tecido conjuntivo é o quê? Ela é a célula mesenquimatosa, ok? A célula mesenquimatosa são as células tronco-adultas do tecido conjuntivo, tá? Ela tem a capacidade, ela é indiferenciada. Se ela é uma célula tronco, ela não é embrionária, ela é adulta, ela tem o potencial de se transformar em qualquer tipo de célula, tá? Ela vai se transformar em qualquer tipo de célula, ok? Tudo bem que no livro número 4, né, na página 218 e 219, né, ele apresenta aí o tecido conjuntivo bem, né, ele faz uma apresentação bem pequenininha aqui, né? Ok? Eu já faço uma apresentação completa. Tudo que você precisa saber do ensino médio está aqui. Então, possui elevada capacidade de visão, são células indiferenciadas, ok? O que é isso? São células iguais, então elas vão se modificando de acordo com o crescimento e a formação do indivíduo, tá? Pra você ter uma ideia, essas células mesenquimatosas, ó, ela vai formar adipócito, fibroblasto, condroblasto, osteoblasto, tudo isso. Então, assim, qual a célula que forma as outras células do tecido conjuntivo? Células mesenquimatosas. Células mesenquimatosas são células tronco que se transformam em outros tecidos conjuntivos. Tá? Então, é o primeiro tipo, primeira célula. Ok? Essas células mesenquimatosas, elas vão ficar espalhadas. Assim, você lembra que o tecido hematopoético é o que forma novas células, né? Então, elas ficam espalhadas em diversas áreas do corpo. Toda vez que um tecido é regenerado, né? Se for um tecido ósseo, se for um tecido adiposo, seja lá o que for, derme, alguma coisa ligada à derme, você vai ter células mesenquimatosas ali. Entendeu? A gente tem sempre células sendo formadas. Tá? Depende muito da área do corpo ali. Tá? Ela não fica... O lugar específico é assim, é o local onde ele está produzindo novos tecidos, em qualquer área do corpo ali. Tá? Ó, células mesenquimatosas, é o primeiro tipo. Depois você vai contar, você vai contando comigo, ó. Célula número 1. Tá vendo? Olha ela aqui, ó. Célula mesenquimatosa indiferenciada, se transformando no condroblasto, adipócito, fibroblasto, né? E assim por diante. Ok? Tá. Segundo tipo extremamente importante é a célula chamada fibroblasto, né? O fibroblasto, olha lá, característica, núcleo grande, forma estrelada, e ela produz, olha que importantíssimo aqui, ó, ela produz a matriz extracelular e as proteínas do tecido conjuntivo. Então, todo o fluido, né, o conteúdo do fluido, né, as proteínas que ficam nos fluidos dos tecidos, na parte aquosa e gelatinosa dos tecidos, né, assim, é produzido aqui pelos fibroblastos. Tá? Lembrando que os fibroblastos viram fibrócitos. Eles formam os fibrócitos. Tá? Professor, pode aparecer alguma questão com essa característica? Pode.
Pode aparecer alguma questão com essa característica aí, tá? Característica assim, cobrando esse tipo de informação, ok? Ó, osteoblastos. Gente, lembra do prefixo? Macete para você não confundir. Ósteo, prefixo de osso, blasto, de célula embrionária. Então, osteoblasto forma os osteócitos, tá vendo? Certo? E da onde que eles vieram? Das células mesenquimatosas. Ah, então, peraí. Então, você tem células embrionárias, células tronco adultas, chamadas mesenquimatosas, que vão virar a célula óssea embrionária, que depois vira a célula óssea adulta. Exatamente. Então, ela começa aqui, vira osteoblasto, depois vira osteócito. Tá vendo? Essa lógica aqui, tá? Núcleo central, prolongamentos extensos citoplasmáticos, eu vou ampliar aqui a imagem, né? Então, aqui, ó, prolongamento citoplasmático, tá vendo como que ele vai se projetando? E ele vai produzir, tá? O osteoblasto, não é o osteócito, tá? É o osteoblasto que vai produzir a matriz óssea. O que é a matriz óssea? É o tecido ósseo, né? O conteúdo ósseo ali como um todo. Vai produzir o osso. Beleza? Quarto tipo, osteoclasto. Olha o prefixo de novo. Então, é uma célula de tecido osso. Clasto lembra reciclagem. Ó, o macete, ó. Clá de reciclar. Reciclar de clastos. Clasto, reciclar. Clá, 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 clá. Entendeu? Macete aí para você não esquecer. Ok? Então, clasto de reciclagem. Ou seja, o que é reciclar o tecido ósseo? Ele vai remodelar, reconstituir, consertar, verificar, assim, é uma célula responsável por dar manutenção, né, no tecido ósseo, beleza? Então, e é engraçado que o osteoclasto, ele vem do quê? Dos monócitos. Os monócitos eram células sanguíneas que se transformam em osteoclasto. Então, fusão e diferenciação dos monócitos, né, formam os osteoclastos. Características grandes e multinucleadas. E a função, olha lá, ó, reabsorver e degradar a matriz óssea. Tá vendo? Por isso que é a questão da reciclagem. No corpo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ok? Beleza? Na natureza como um todo, né? Ok? O cálcio que você comeu vira célula óssea. Ó, condroblasto, blasto de embrião, condro de cartilagem, origem, célula mesenquimatosa. Ó, a gente já falou de 5 células, eu vou voltar. Fibroblasto, célula mesenquimatosa, osteoblasto, célula mesenquimatosa, osteoclasto. Né? Aí ele veio dos monócitos. Ah, presta atenção. Tá vendo? Não vai sair falando, não, tudo vem das células mesenquimatosas. Não necessariamente. Condroblastos, células mesenquimatosas, tecido cartilaginoso, tá? Núcleo central, e aqui você está vendo que ele se transforma em quem? No condrócito, tá? Lembrando que ele vai produzir o quê? A matriz cartilaginosa. Beleza? Na formação das cartilagens. Ok. Professor, quando a pessoa, durante o envelhecimento, tem crescimento de cartilagem, né? Durante o envelhecimento. Então, o que acontece? Durante o envelhecimento, a gente tem perda na densidade óssea. Eu não sei se eu já tinha comentado isso com vocês. Então, o próprio rosto, né, a própria estrutura craniana, a face, os ossos da face, como ele tem perda de massa óssea, isso acelera essa visão de que o nariz estaria crescendo, a orelha estaria crescendo. Tudo bem que você tem deposição de tecido, né, de tecido epitelial na área ali pelo envelhecimento. O tecido vai ficando mais espesso, né, e assim por diante. Ok? Bom, gente, continuando então. Aqui, ó, macrófagos. Você lembra dos macrófagos? Ah, né, as células de defesa sanguínea, né? Então, eles vieram dos monócitos e realizam diapedese. Lembra o que é a diapedese? Você lembra ou não? O que é a diapedese? A diapedese, na verdade, é o quê? A diapedese é o seguinte, você tem um vaso sanguíneo aqui, tá? Aqui dentro
você tem um monócito, uma célula sanguínea, e aqui dentro uma bactéria. Quando esse monócito sai do vaso sanguíneo, ele se transforma em macrófago para fagocitar esse corpo estranho, tá? Então, a tendência natural é que ocorra a diapedese, né? Certo? Então, gente, não vai esquecer do macrófago, a imagem dele aqui, tá? Vamos lá, continuando. Plasmócitos. Os plasmócitos, olha lá, ó, eles apresentam linfócitos B e linfócitos, os linfócitos B. Deixa eu te explicar. O plasmócito se transforma no linfócito B, o linfócito B vai produzir, o linfócito B vai se transformar em plasmócito e vai produzir anticorpos. Tá? O raciocínio é isso aqui. Ó. Deixa eu fazer a linha temporal aqui. O linfócito B se transforma no plasmócito, que irá produzir anticorpos, que irá atacar os antígenos. Beleza? Então, é um passo a passo. Ó. O plasmócito vira... o linfócito vira plasmócito, que produz anticorpos, que ataca o antígeno. Beleza? Então, o linfócito se transforma em plasmócito, que produz anticorpos. Tecido conjuntivo frouxo, células de defesa, e tem muito retículo endoplasmático rugoso, né? Tem proteínas. Então, aqui, ó, micro-organismo, linfócito, plasmócito, tá vendo? Ó, o linfócito se transformou em plasmócito, que produziu anticorpo. Essa é a sequência. Belezinha? Tá. Mastócitos, esses caras aqui estão ligados à alergia. Você tem algum tipo de alergia, né? Alergia à poeira, alergia a seja lá o que for, né? Ou os tipos de alergia, né? Alergia a gato, a pólen, alergia a dinheiro. Alguém tem alergia a dinheiro, né? Uma nota de R$200, bota um lobo-guará na mão aí, você começa a dar coceira e alergia, né? Então, os mastócitos aqui, origem células mesenquimatosas, núcleo arredondado, tá? Vão liberar heparina e histamina. Então, eu tenho alergia a camarão. Comi camarão, né? Imediatamente os mastócitos, as células vão reconhecer aquela substância do camarão como um corpo estranho, né? Um antígeno. Os mastócitos vão liberar a histamina e heparina, que vai provocar inchaço, coceira, né? Edema e eritema. Edema e eritema na região. Ok? Edema e eritema na região ali da alergia. Beleza? Eu tinha falado que um dos casos mais bizarros de alergia era a mulher que tinha alergia ao sêmen do marido, né? Depois você pesquisa na internet. Se você achar curioso, né? Ok? A minha esposa, ela tem uma colega que apresenta alergia à proteína, acredita? Ela só pode comer carne ou proteína uma vez por semana, um negócio assim. Isso é estranho, né? Já vi alergia à água também, né? Então, essa coisa é estranha. E o nono tipo são os adipócitos. Deixa eu te falar uma coisa, a formação dos adipócitos, eles vêm das células mesenquimatosas, tá? A gente fala que célula vegetal tem vacúolo, correto, mas célula animal também tem aqui, ó, adipócito. Só que cuidado, no vestibular, ele vai estar fazendo referência, assim, ao conjunto de células. Então, o conjunto de células animais e o conjunto de células vegetais, as células vegetais têm vacúolo, células animais não. Mas se alguém questionar você, falar, olha, tem alguma célula animal que tem vacúolo, aí lembra dos adipócitos. Os adipócitos, eles vão se multiplicando na infância, adolescência ali, tá? Depois, na fase adulta, quando você vai ganhando uns quilinhos, né? Eu saí lá dos meus 22 anos de idade, dos 72 quilos, né? E agora com 40 e lá vai pedrada, estou com 105 quilos, tá vendo? Ah, o que aconteceu? Multiplicaram os adipócitos? Não, eles aumentaram de tamanho. Então, ele era uma célula assim, ele vai acumulando gordura e vai ficando grandinho, tá? Beleza? Olha lá, ó, quando adultos não se dividem,
Tá vendo? Essas células, quando adultas, elas não se dividem. Beleza? Elas acumulam lipídio aí. Tá? Beleza? Tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos lá. Tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, então a gente vê o seguinte, ó. Você tem o frouxo e você tem o denso. O frouxo, né, ele vai apresentar pouca fibra, substância fundamental amorfa. Ele não tem uma forma definida, por isso que fala amorfa. Tá? Então, ele vai nutrir, sustentar, preencher os espaços. Ele é um tecido aí que não tem uma forma. Ele né, é aquela pelanca, né, que vai revestindo aí os músculos. Você lembra lá, epimísio, perimísio, né, e assim por diante? Não, você vai ali no açougue, compra um pedaço de carne, vê umas pelanquinhas, umas pelinhas em volta dela. Aquilo é tecido conjuntivo frouxo. Ok? Aí você fala, o açougueiro fala assim, quer que eu limpo sua carne? Né? Ele vai tirando aquela pelinha. Né? Aí você botou na churrasqueira, queima tudo. Né? O tecido conjuntivo denso, né, tem dois tipos. A gente tem o modelado e o não modelado. O modelado é o tendinoso, tá? Que ele tem muitas fibras de colágeno, certo? Fixa e pouco elástico, ele é tendão. Cuidado. Lembra que a diferença, eu vou dar um zoom aqui, ó. A diferença, gente, entre tendão e ligamento é que tendão liga músculo com osso e ligamento liga osso com osso. Beleza? Não vai esquecer, tá? Então, tecido conjuntivo modelado tendinoso tem tendão e ligamento, ok? O tendão liga osso com músculo. Eu lembro de uma senhorinha que ela estava fazendo caminhada na rua ali, quando eu morava ali no Vilas Boas, e aí um Doberman, sabe aquele cachorro Doberman, escapou do vizinho, veio correndo e arrancou o tendão calcâneo dela aqui da perna, mordeu a perna dela e arrancou o tendão. Pensa aqui do calcanhar, né? Uma mordida. Ela teve que fazer um implante, ela colocou um enxerto lá, tal. Eu acho que colocaram um tendão, fizeram um tendão de carneiro assim na perna da senhorinha. Ela continuou mancando, mas voltou a andar, tá? Tecido modelado denso, fibras de modo difuso, não tem forma definida também, lá, meninges, derme, que reveste o fígado, por exemplo, certo? Aqui, ó, tecido conjuntivo frouxo e denso, aqui o tecido epitelial, tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso não modelado. Fica abaixo aqui o tecido epitelial, tá vendo? Certo? Não tem forma definida. Ó, isso aqui é a meninge, isso aqui é um crânio, né, aberto, e aqui nós temos as meninges, tá vendo? As meninges. As meninges, então, representam... são três: pia mater, dura mater e aracnoide. Lembra que elas também vão revestir, né? Vão fazer revestimento da medula óssea, da medula espinhal. Beleza? Muito bem. Aqui, ó, um tendão, né? Um ligamento, ok? No joelho é ligamento, né? No braço, aqui nas pernas é tendão. E aí você faz aquele alongamento, né? É sempre bom estar se alongando ali e assim por diante. Tecido adiposo. Esse é o tecido, né? O pessoal critica muito. A sociedade ela está preocupada mais com estética, né? Por que as academias vêm lotadas? Você já se questionou? Vamos filosofar aqui. É por questão de saúde ou por questão de estética? Qual seria a causa principal? Medo de ficar flácido, né? Ou simplesmente uma questão, não, eu vou fazer atividade física porque eu quero, né? Qual seria a causa fundamental? Apenas fator estético, né? Ó, tecido adiposo. Então, nele você vai encontrar, ele é chamado de hipoderme, tá? Essas células acumulam lipídios. É chamado de hipoderme ou tela subcutânea, né? Então, vamos lá. O tecido adiposo, ó, isolamento térmico, reserva energética, amortecimento de impactos e preenchimento de órgãos internos. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, né?
Esses dias via Instagram, alguém me perguntou isso, né, um ex-aluno, aí, inclusive da escola, né? Ele mandou aqui, professor, uma pessoa magrinha e uma pessoa obesa. Os dois têm restrição alimentar. Então, assim, eles param de comer hoje, né? Ausência total de caloria. Restrição alimentar plena, né? Só na água. Quem morreria primeiro? Você conseguiria me responder isso? E aí? Quem iria morrer primeiro? Numa restrição alimentar total entre uma pessoa magrinha e uma pessoa obesa, zero alimentação, eles não estão comendo nada, os caras estão presos só na água, tá? Os dois vão morrer na mesma, muito próximos, assim, quase que no mesmo período, né? Por quê? Ah, mas o gordinho tem mais gordura. Gente, para você se manter vivo, as células do corpo, elas vão usar o glicogênio, elas usam a glicose, depois elas usam o glicogênio, tá? Então ela vai consumir toda a reserva que você tem de glicose, ela vai consumir toda a reserva que você tem no fígado e nos músculos, tá? Aí depois, quando acabar tudo isso, ela vai começar a utilizar o tecido adiposo. Então, a princípio, não vai dar tempo de o gordinho ou o magrinho começar a consumir esse tecido adiposo para a sobrevivência. Então, eles acabam morrendo antes porque a reserva energética imediata do corpo vão acabar no mesmo período dos dois. Entendeu? Talvez se um deles fosse mais musculoso, suportaria alguns dias aí, né? Mas aí que tá. Agora, se eles forem submetidos, o magrinho e o gordinho forem submetidos a uma ingestão calórica baixa, aí o gordinho sobrevive. Ok? Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. O que acontece? Se você pega e fala assim, não, eu vou pegar um magrinho e um gordinho e dar uma maçã a cada 24 horas para cada um. Então, o magrinho, ele vai sobreviver porque ele tem energia rápida ali, o gordinho também, só que a longo prazo, o magrinho vai morrer. Porque ele vai começar a perder peso, perder peso, perder peso. Imagina o magrinho perdendo 20 quilos, imagina o obeso perdendo 20 quilos. Entendeu quem morre primeiro? Pronto. Entendeu? Esse é o raciocínio, tá? Função da gordura. Essa gordura que muita gente repudia, né? Faz exorciza, né? Cara, ela tem a função isolante térmico, reserva energética, amortecimento de impacto e preenchimento de espaço entre os órgãos. Eu tenho uma conhecida que ela malha tanto, ela é tão viciada em academia, que o índice de massa, o índice de gordura do corpo dela chegou assim, tipo, não sei se chegou a 5%, 6%, 4%. Sabe o que aconteceu com ela? Ela parou de menstruar. Ela malha tão pesado, não sei se ela faz triatlo, eu sei que ela corre, pedala, faz crossfit, musculação, balé, dança, né? Ela parou de menstruar. Por quê? Porque você lembra que os hormônios sexuais, eles são provenientes do colesterol, ou seja, da gordura, né? Então, mulheres atletas de alto rendimento, elas têm problema no ciclo menstrual, pode interromper isso, ou pode até ter problema de fertilidade em alguns casos, tá? Depende aí de cada pessoa também, é claro. Bom, essa imagem aqui, ela foi uma questão do Enem já, né? Não essa imagem, o raciocínio da imagem. Ele falando que o índice de massa corporal, ele é uma coisa que já caiu em desuso, tem mais de 200 anos, tá? Depois você procura uma questão do Enem sobre isso. Então, você tem dois homens de 1,82 m, ambos com 115 quilos, tá? Certo? O IMC dele, você lembra como é que é o C? É o peso, né? É o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, tá? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, você vai pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. Gente, o peso dividido pela altura ao quadrado, ele vai dar um índice que fica entre, se eu não me engano, 18 e 24. Então, o que acontece? Esse índice, ele vai representar uma classificação que foi criada aí há 200 anos atrás,
sobre o que a pessoa, se ela é obesa ou não, tá? Só que na questão do Enem, o que caiu? Caiu ele falando, né, que o índice de massa corporal há 200 anos não é mais utilizado, aí criaram outro índice que chama o índice de adiposidade corporal, é o IAC, tá? Isso caiu no Enem. Esse vale, é o IAC. O que é o IAC? Você vai pegar a circunferência do quadril e dividir pela altura, né, vezes a altura, menos 18. É um negócio mais ou menos assim, uma equaçãozinha. Depois você procura lá, IAC. Esse índice ele é o correto, tá? Chama circunferência do quadril, circunferência abdominal ali. Ok? Então, esse índice de adiposidade corporal, ou, né, é o que representa, então, a taxa verdadeira. Dizem que no Japão, os planos de saúde, né, o preço do plano de saúde é dado pela circunferência do abdômen, né? Porque quanto mais circunferência tiver o abdômen, maior o risco de problemas cardiovasculares. Então, isso aqui já está por fora, tá? Beleza? Muita gente usa, né? Mas o melhor agora é o IAC, tá? IAC. Já vou falar de gordura marrom? A gente tem um tecido adiposo multilocular, tá? Que é a gordura marrom escura. Por que ela é gordura marrom? Porque nela, ó, o recém-nascido nasce com essa gordura aqui, ó. Onde está a gordura acumulada no corpo? Tá vendo? Olha lá, ó. Né, na região das costas, do tórax aqui, um pouquinho aqui na região dorsal, tá? Porque essa gordura, a gordura marrom, que é carregada de mitocôndrias, tá? Ela produz calor. É uma gordura para gerar calor. Então, nos animais que hibernam também, tá? Os animais que hibernam, ele tem muito dessa gordura marrom, tá? Justamente para quê? Para manter o corpo aquecido, certo? Faz sentido dizer, e é o seguinte, mitocôndria você recebe da sua mãe, né? Você não recebe do seu pai, lembra, né? As mitocôndrias do seu corpo só vêm da sua mãe, ele é matrilinear. Então é assim, muitas vezes essa gordura que tem aqui na região atrás do pescoço, aqui nas costas aqui, ó, uma gordurinha que vai acumulando, que ele fala, como é que ele chama? Corcova de búfalo, já viu? Tem gente que tem essa gordurinha aqui, ó, na nuca, aqui atrás, bem proeminente, né? Aquilo chama corcova de búfalo. Então ali deve ter muita gordura marrom que deve gerar muito calor. Então essa pessoa é uma pessoa que vive sentindo calor aí extremo, tá? Beleza? Camadas da pele, epiderme, derme e hipoderme, né? Que é a camada de gordura. Então ó, a gordura fica entre a derme e o músculo, tá? E o tecido adiposo branco ou amarelo, então peraí. Caiu na Unicamp, né? Caiu na Unicamp. Gordura branca, amarela e marrom. Gordura marrom é para energia térmica, calor, tá? Ela é multilocular. E a gordura do tecido adiposo, tá? Branco, amarelo, ele é unilocular, tá? Ou seja, ele é simplesmente para energia. Ok? Tá, então existe gordura branca, gordura amarela e gordura marrom. Ok? E aqui é a imagem da gordurinha ali no churrasco, né? Você gosta de carne com gordurinha? Não, né? Tem gente que eu vejo, eu não como gordura, né? Gente, tudo que você come, seu fígado vai transformar em gordura. Então não adianta ficar pensando a respeito disso. Tá? Ok? A unilocular é porque são as células maiores, né? E multilocular é porque as células têm pequenos tamanhos, né? E armazenam várias gotículas. Ó, tecido ósseo. Tecido ósseo tem as células ósseas e a matriz, armazenamento de cálcio, tem colágeno também, tá? Os 3 tipos de células que a gente já falou, ok? Osteoblasto, osteócito, osteoclasto. Lembrando que o osteoblasto forma os osteócitos, tá? E os osteócitos não produzem matriz óssea, ok? Lembra daquele aulão sobre viagem espacial, né? Então, qual que é o grande problema dos astronautas? Perderem massa, né, óssea e muscular, ok? Devido à gravidade zero.
Quanto mais atividade de impacto que você faz, ou seja, musculação, mais fortalecimento, mais forte fica seu esqueleto, tá? Então, gente, vai malhar, vai fazer musculação, aí vai fazer alguma coisa, vai praticar atividade física. E outra coisa, aquele professor que veio aí no Fleming, o pós-doutor em neurociência, o Fernando Lousada, ele deu uma palestra aí na escola e ele falou que atividade física aumenta a inteligência, tá? É comprovado pela ciência. Aprender uma nova língua também, ok? Ó, aqui uma leve torção no tornozelo, né? Nada demais, que acontece aí nas atividades esportivas, tá? O tecido ósseo, como que eu analiso o osso, gente? Vamos fazer uma análise do osso aqui. Então, o osso, ó, ele tem a extremidade que é a epífise, tá? Ele tem essa região chamada metáfise e ele tem todo o prolongamento que é chamado diáfise, beleza? O tecido ósseo, ele está cheio de nervos e vasos sanguíneos. Lembra que o único tecido que não tem é a cartilagem. Existe uma membrana que reveste o osso, que é chamada periósteo, tá? De periferia, né? E as epífises, então, são as extremidades e a diáfise é a parte alongada, ok? Então, fica atento quanto a isso, né? Que eu te falei aqui da classificação da estrutura óssea, tá? Da estrutura óssea, beleza? Isso aí é até citado no material de vocês, tá? Bom, dentro do osso, nós temos a medula amarela e o tutano, e nós temos a medula óssea vermelha, ok? Ou seja, é a medula do osso. Tutano do osso, né? É aquilo lá que o pessoal come, né? Quebra o osso do frango e come. Ó. A estrutura do osso inclui o seguinte: canais de Haver. O osso não é maciço, tá? Ele é todo poroso, ele é poroso internamente, vai ficando mais denso externamente, e ele é cheio de canais por onde passam vasos sanguíneos e nervos. Então, existem os canais de Havers e canais de Volkmann, tá? Os canais de Havers é onde tem os nervos e os vasos sanguíneos, beleza? E os canais de Volkmann é o que faz a comunicação com os canais de Havers. Então, olha aqui, ó. Os canais de Havers, tá vendo? Aqui, ó, canais de Havers, esses alongadinhos, os canais de Volkmann mantendo a comunicação entre eles. Vou aproximar aqui para você ver. Tá vendo? Olha lá, ó. Canais de Havers e canais de Volkmann, certo? O tecido ósseo, então, na região mais central, ele é esponjoso, e o tecido próximo à extremidade, né, ele é mais, como que eu posso dizer, denso, tá? Aí tem o periósteo, o endósteo, dá uma olhada aí na estrutura do osso, tá? Vamos lá, então. Assim, a gordura marrom nas pessoas adultas, né, depende da genética da pessoa, né, e do IAC, do índice de adiposidade corporal. Tá? Então, uma pessoa com peso maior vai ter mais dessa gordura, ok? E a medula óssea vermelha é porque lá é fabricado o sangue, exatamente. Dentro do osso, né? Dentro do osso é onde é fabricado o sangue, gente. Nosso sangue é produzido nos ossos grandes, né? Osso do quadril, fêmur, costelas, né? A escápula ali. Então, os ossos grandes são os ossos que vão produzir sangue. Belezinha? Tá. Endósteo, revestimento interno do osso, tá? E periósteo, o revestimento externo do osso. Belezinha? Então tá. Muito bem. Aqui, ó. A ossificação, é interessante isso aqui, existe a ossificação endocondral e a intramembranosa. A ossificação endocondral, a gente tem o quê? Cartilagem. A calcificação endocondral é quando a cartilagem vira osso. É assim, o embrião está crescendo. Você sabe que o feto, né, quando ele nasce, nós já fomos seres cartilaginosos, tá? Então, assim, eu já fui igual um tubarãozinho, já fui um organismo
cartilaginoso? Já. Eu já fui um organismo cartilaginoso. Muito bem. Mas quando eu era feto, né? Na fase fetal lá. Então, o que acontece? Conforme o osso vai crescendo nesse sentido aqui, ó, de dentro para fora. Ele vai expandindo. Então, o que acontece? As células de cartilagem vão sendo substituídas por células ósseas. Entendeu? Olha lá, ó, permite o crescimento contínuo até a puberdade. Tá? Então, a cartilagem na extremidade dos ossos, onde a cartilagem vira osso, esse crescimento, essa ossificação, chama ossificação endocondral, tá? Na puberdade. Até os 25 anos você está em formação, tá? Total do organismo. Depois disso você já está em envelhecimento, né? Certo? Aí vai acelerando. Olha só, gente. A calcificação intramembranosa, olha lá, ó, desenvolvimento dos ossos chatos ou laminados do crânio, né? Então, na verdade, assim, nesse interior, né, dos ossos, porque você sabia que o bebê ele nasce com muito mais ossos do que o adulto, né? É claro que o bebê não está tão calcificado. Eu lembro de um relato de uma conhecida aí que ligou desesperada. Ah, meu filho caiu da cama, né? Meu filhinho aqui, o André, caiu do sofá também uma vez. Ele tinha poucos meses de vida, eu coloquei ele sentadinho. Ele estava com uns 9 meses. Eu coloquei ele sentadinho no sofá e vim aqui. Falei, vou lhe pegar água. Cara, o guri caiu assim, ó, do sofá no chão, né? Fiz um galo na cabeça dele, parecia um unicórnio, tadinho. Mas aí não tem fratura, não. Ele é muito pequenininho. Mas assim, toda queda é risco, né? Beleza? Porque o bebê nasce com mais ossos, mas esses ossos é igual um quebra-cabeça, ele vai se juntando as peças, vai sofrendo fusão, né? E aí, por exemplo, 3 partes viram uma só, entendeu? Ó, a gente falou da medula óssea, aqui, ó. A medula óssea aqui dentro que é fabricado sangue, tá? Constantemente é fabricado sangue. Belezinha? Muito bem. Professor, só recorda para mim aí os hormônios dos ossos, né? Então, você tem a calcitonina, que tira o cálcio do sangue e manda para os ossos. Calcitonina, calcifica os ossos. E tem um paratormônio, que tira o cálcio, ele tira o cálcio dos ossos e manda para o sangue. Então, ele descalcifica os ossos, tá? Então, a calcitonina da glândula tireoide, a tireoide libera a calcitonina, ela vai pegar o cálcio que está no sangue e mandar para os ossos. E as paratireoides vão liberar o paratormônio, que vai pegar o cálcio que está nos ossos e mandar para o sangue. Por exemplo, contração muscular, se precisa, né? E assim por diante. A osteoporose, não vai esquecer da osteoporose, tá? A osteoporose, ela é um problema recorrente aí, né? Principalmente nessa geração, né? Que às vezes não está tomando muito sol, tá? A questão é o seguinte: a sua estrutura óssea da velhice depende do que você está fazendo agora. Você toma sol? Como é que está a produção de vitamina D? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Né? Você só fica enfurnado num quarto 24 horas por dia, de segunda a segunda. Cara, você precisa tomar um sol, tá? Beleza? Você precisa fazer atividade física. Vai fazer uma caminhada de meia horinha, vai tomar o sol uma vez por semana, receber luz solar no corpo, tá? Por favor. Porque senão, né, é aquela piadinha que o pessoal lá da faculdade fazia. Criança cai e quebra o osso. Idoso quebra e depois cai, né? Que tem enfraquecimento ósseo. Ok? Posso te falar uma coisa, né? Que eu não sei se eu já havia comentado sobre essa imagem aqui. Nós vamos encolher mais ou menos 10 centímetros, tá? 10 centímetros até os 70 anos de idade. Fica tranquilo, isso é uma certeza. Por quê? Perda de massa óssea, redução nas cartilagens, nas vértebras, ok? Curvatura dos ossos, dos membros, em alguns casos. Então, até os 70 anos, todos nós iremos encolher aproximadamente 10 centímetros. Ah, professor, mas eu tenho 1,50, não tem problema. Você não vai precisar trocar lâmpada, né? E outra coisa, só de chegar, a expectativa de vida brasileira é de 75 anos.
Então, se você já passou de 75 anos, no caso, uma pessoa que já passou, ela já é, né, um privilegiado, né? Ok? Ó, para que serve o osso? Sustentação do corpo, reservatório de cálcio e produção de células sanguíneas. Olha que imagem linda, né? Ah, e quais são os ossos que tem na minha face, né? No meu crânio? Nós temos aqui o frontal, tá? O nasal. Seu nariz não é osso, tá? Seu nariz é uma cartilagem. Lutadores como esse cara aqui, né? Eles retiram, né? Eles retiram a cartilagem do nariz, tá? Ele passa por um procedimento cirúrgico e é retirado, ok? Aqui nós temos a maxila, a mandíbula, tá? O vômero é um osso, ele fica aqui dentro do nariz, tá? O vômero é osso, tá? Beleza? Ele fica aqui dentro, é um ossinho que está bem aqui, ó. Zigomático, occipital, temporal e parietal. Tá. O vestibular vai perguntar isso? Não acredito que não, né? Mas assim, tá no livro de tá no Amados essa imagem. O EPG. Vamos fazer um da EPG aqui, ó. Você tá animado, né? Vamos lá. A principal função do tecido ósseo é a sustentação esquelética do corpo. O EPG 2019. Assinale o que for correto sobre as características desse tecido conjuntivo especial. O pericárdio, eita, pericárdio, é uma camada de tecido conjuntivo que envolve todo o tecido ósseo. Nele estão presentes células mesenquimais e quais são responsáveis pela nutrição, fornecimento de gás de oxigênio e reparação do tecido fratura, permitindo reconstrução óssea. Pericárdio, né? Cardiologista, você quebrou o braço e aí você vai lá no cardiologista? Né? Nada a ver, né? 2. Por se tratar de um tecido altamente calcificado e pobre em irrigação de vasos sanguíneos, olha, que dó, né? O tecido ósseo não possui potencial de regeneração no caso de fraturas. Os osteoblastos suplantam a ação dos osteoclastos, inibindo a osteogênese do tecido. O EPG, hein? Quer falar difícil? Quer deixar difícil a questão, né? Vamos lá. 04. Os osteoblastos são células com longas projeções citoplasmáticas que produzem a matriz óssea. Quando esta célula amadurece, seus prolongamentos se retraem, sendo a célula óssea então denominada osteócito. Já os osteoclastos são células gigantes e multinucleadas que destroem a área lesionada ou envelhecida dos ossos. Tá, beleza. E a 8, a medula óssea vermelha se aloja no interior dos ossos longos e é responsável pela produção de diversos tipos de células sanguíneas. Ainda alguns ossos apresentam uma cavidade central onde se localiza a medula óssea amarela ou tutano rica em células esponjosas. E aí, quer arriscar a resposta? Qual que é a soma correta? Alguém vai fazer o EPG aí, né? Qual a resposta correta? Vamos lá. Então, as corretas, vamos ver se você acertou a questão, o item 8 e o item 4, né? O errado está aqui, não é pericárdio, e o osso não possui potencial de regeneração e pouco vaso sanguíneo, pobre em vaso sanguíneo, totalmente absurdo o erro aqui. Ok? Beleza? Tá. Muito bem. Tava fácil essa, né? Essa tava fácil. Vamos lá. Seguinte, já ouviu falar de osteomalácia? Amolecimento dos ossos? Tá vendo? Vai tomar sol, toma sol, né? Ah, mas eu tomo vitamina D e tal. Cara, procura um médico, um nutricionista, um endócrino, tá? Ah, eu vivo cansado, desanimado. Você tá, como é que tá as suas vitaminas? Como é que tá seus hormônios, né? Entendeu? Tá vendo? Ó, curvou o bracinho da mulher aqui, tá? Olha lá, ó. Fratura do fêmur. Gente, não levantem as crianças pelos braços, por favor, tá? Não façam isso. Quando eu vejo isso, me dá desespero, tá? Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó.
Olha lá, ó. Mãe levantando a criancinha pelo braço. Por um bracinho só, né? Tá vendo? Olha lá, ó. Não levantar as crianças totalmente pelo pulso ou pela mão, né? Olha lá. Tá vendo? Não faça isso. Teve um caso de um colega meu, a filhinha dele foi pro berçário e voltou sem mexer o braço esquerdo. A criança chegou em casa sem chorar, sem nada. Aí, cara, a criança não mexia o braço. Ele falou, o que é isso? Aí ele foi lá no médico, o médico falou, o ombro da criança está deslocado. Cara, ele foi lá na escola, a professora tinha levantado a menininha, né, pelo braço. Aqui uma imagem clássica de uma pequena lesão, né, na tíbia e na fíbula da perna esquerda do corintiano aqui, né? Tá? Outra pequena torção de leve, ok? Uma pequena fratura exposta também de leve. E vamos falar do tecido cartilaginoso? Então, o tecido cartilaginoso, olha lá, o único tecido conjuntivo avascular. Tem 3 tipos de células, condroblastos, condrócitos e condroclastos. Tá? Condroblasto vai formar a matriz cartilaginosa, certo? Quando a célula é jovem, intensa atividade metabólica. O tecido cartilaginoso ele não fica se regenerando, tá? O que acontece é que ele vai ficando mais denso na velhice e a gente tem perda de massa óssea, como eu falei. Então, essa estrutura óssea do seu crânio, ela tende a diminuir, ela perde um pouquinho de cálcio. Então, a cabeça, o crânio do idoso, o corpo do idoso, ele diminui um pouco, porque tem perda óssea. Entendeu? Certo? E aí a gente tem, então, a sensação de que existe. Esses dias eu vi uma cirurgia de estética, onde eles recortam a face. Aqui, ó, deixa eu voltar lá naquela imagem para explicar o que aconteceu. Ó, o que eles fazem? Eles recortam essa estrutura aqui do rosto da pessoa, tá? Serra tudo isso aqui. Aí ele puxa, tipo assim, uns 5 milímetros a face, é como se fosse uma máscara, né? Você está trazendo para frente a face da pessoa, coloca uns parafusinhos aqui, ó. Cara, isso tira todas as rugas, tudo. Mas assim, cara, eu acho um procedimento extremamente agressivo, né? Você recortar essa estrutura aqui como se fosse uma máscara e projetar para frente, né? Eu já vi gente que faz esse tipo de cirurgia, tá? Diz que some todas as rugas, a marca de expressão e tudo mais. Ok? Tem cirurgias extremas. Não tem aquele, a mais extrema que eu já vi na vida foi o cara o médico manda costurar a boca, deixar só um furinho pro canudinho para ele emagrecer. Né? Tem gente assim também. Ok? Bom, a cartilagem então é desprovida de vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Ó, a cartilagem aqui, né? Tem gente que adora comer aquela cartilagem de frango, né? Eu não curto muito aquilo lá. Tá? Tem 3 tipos de cartilagem, gente. Cartilagem hialina, cartilagem fibrosa e cartilagem elástica. A cartilagem hialina, né? Ó, poucas fibras de colágeno, tá? Ele tá lá no embrião, na epífise, no nariz, na traqueia, no bronco. Lembra a epífise, né? Crescimento endocondral, né? Certo? Cartilagem fibrosa, tá? Poucas fibras, muitas fibras de colágeno. Os discos intervertebrais, ok? Eu já falei para você, né? Quando você acorda de manhã, você vai lá descalço na parede e vê sua altura. Ah, hoje eu acordei, eu estava com 1,86 na hora que eu acordei. Na hora que eu fui dormir, eu estava com 1,84. Ué, eu estou mais baixo à noite? Tá. Por quê? Porque durante o dia você teve desgaste dos líquidos sinoviais, das articulações e as 33 vértebras e discos intervertebrais que nós temos, elas foram comprimidas, amassadas durante o dia. Então, durante o sono, elas se repõem. Por isso que você sempre vai acordar mais alto do que quando você vai dormir. Faça o teste, tá? Na hora que você for dormir hoje, vê sua altura, e na hora que você acorda amanhã cedo, veja sua altura. Você sempre acorda mais alto. Dos discos responsáveis discos intervertebrais. Cartilagem elástica, né? Poucas fibras de colágeno, orelha e laringe. Olha lá, ó. A membrana que reveste as cartilagens é o pericôndrio, ok? Certo? Que tem ali, então, toda essa estrutura. Ó, isso aqui, aquela postura errada, né? Você está assistindo a videoaula aí todo torto, na cadeira, no sofá, na mesa. Arruma essa postura aí, moçada.
Fortaleça os músculos, faça abdominais, né? Abdômen forte protege a coluna. Musculatura da perna forte, né? Das coxas, protege o joelho, tá? Musculatura forte protege os ossos, ok? Dá menos impacto nas articulações também. Você está vendo aqui, ó, que a cartilagem, ela se projetou e está comprimindo a medula espinhal. Eu já vi gente que chorava de dor que isso aconteceu, né? O bico de papagaio, como é que chama? Tem outro nome, Ah, me fugiu o nome desse quadro aqui na coluna. Se alguém lembrar, me fala. Tá? Bom, aqui eu acho que eu já coloquei a resposta, PUC Paraná Verão, tá? Uma nova pele não consegue se regenerar. Deixa eu ver aqui. Hérnia de disco, obrigado, tá? Hérnia de disco. Isso aqui é hérnia de disco. Tá. Então vamos lá, gente. O que acontece? Vamos fazer essa aqui da PUC, vai. Uma nova pele não consegue se regenerar se uma lesão destruiu uma grande área da camada basal e suas células-tronco. Feridas dessa magnitude requerem enxertos de pele para cicatrizar. Um enxerto de pele é a transferência de um pedaço de pele saudável retirada de um local doador para a cobertura de uma ferida. Um enxerto de pele é realizado para proteger contra a perda de líquido e infecção para promover a cura tecidual para reduzir a formação da cicatriz, para evitar a perda da função e por motivos estéticos. Para evitar a rejeição tecidual, a pele transportada, em geral, é retirada do mesmo indivíduo autoenxerto ou de um gêmeo idêntico isoenxerto. Tá. Então, o livro Princípios de Fisiologia, tal. Baseado no texto acima, na possibilidade de ocorrência de lesão profunda na pele e nos conhecimentos sobre histologia, assinale a alternativa correta. As células-tronco localizadas na base são derivadas da endoderme do embrião. Endoderme do embrião? Não, é mesoderme. O tecido cicatricial é um tipo de tecido epitelial cuja a substância extracelular é abundante, rica em fibras de colágeno, com muito líquido intersticial. Gente, o tecido epitelial não tem muito líquido intersticial, tá? E não tem substância extracelular abundante. A pele apresenta pelos, glândulas sebáceas, sudoríparas, unhas, receptores sensitivos. Nossa, que difícil essa. A resposta inflamatória na área lesionada envolve vasoconstrição, diminuição da permeabilidade dos vasos. Isso aqui é no frio, tá? Quando está muito frio, isso acontece. E resposta inflamatória é o contrário, é vasodilatação. A lesão na pele, que necessita o enxerto, destruiu exclusivamente o tecido epitelial de revestimento, ao qual conhecido como epiderme. Ó, necessita do enxerto. A lesão, ele falou aqui em cima, ó, camada basal. Então você tem epiderme e derme, tá? Beleza? Tranquilo? Olha essa imagem. O que você me diz sobre essa imagem? O que são esses 3 pontinhos aí? Ah? Quem arrisca? E aí? O que são esses 3 pontinhos? Ah, tá. Tcharam, olha lá a imagem. Imagina você que quer trabalhar na área médica, né? Etc e tal. E aí? Já pensou? Que bizarro. Hã? Assustador, né? Ok? Osso também, ó. Eu vou pegar um exemplo de caso de cães, né? O osso se regenera, assim. Eu tinha um cachorrinho, o Piti, o nome dele. Ele foi atropelado e fraturou o crânio. Aí o médico pegou 3 ossinhos da costela, colou assim um do lado do outro e colocou na parte do crânio dele que ele tinha perdido. Cara, o veterinário foi muito habilidoso, né? Ele serrou 3 pedacinhos da costela, juntou eles e colou na parte do crânio que tinha machucado o cachorrinho. O cachorrinho era um Highlander, né? Certo? Foi atropelado não sei quantas vezes, ele era imortal. Bom, e tecido sanguíneo? Tecido sanguíneo é o tecido hematopoético, tá? Ou hemocitopoético.
Lá onde é produzido as células sanguíneas, né, tem a medula óssea vermelha. Lembrando que no embrião, o bebezinho que não tem osso, o sangue é produzido no fígado e no baço. Beleza? Tecido sanguíneo, gente, já tivemos uma aula sobre isso, tá? Eu não vou me adentrar ao tecido sanguíneo, porque essa aula já